Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nós hoje vamos trabalhar com vocês a nossa segunda consulta-aula. Nosso tema de hoje é pedido de esclarecimento em licitações. O que é e como fazê-lo? Nós vamos discutir o conceito, vamos apresentar para vocês alguns casos concretos, alguns modelos e como você, empresário, pode pedir esclarecimentos em uma licitação e como esse aspecto é importante para que você possa elaborar bem a sua proposta com mais segurança e poder participar da licitação e, até em razão disso, vencê-la. Como o pedido de esclarecimento ele é decisivo para a participação, uma segura participação em licitações. Então, vem comigo e vamos lá! Começando então com o conceito do pedido de esclarecimento. O que nos diz a legislação, o que nos diz a doutrina a respeito desse importante instituto característico das licitações? O pedido de esclarecimento consiste na formulação de uma pergunta direcionada ao pregoeiro, quando a modalidade for pregão, e aqui o nosso foco de hoje, da aula de hoje é o pregão, a fim de esclarecer alguma dúvida ou ponto obscuro do edital. Eu costumo brincar que é assim, peguei o edital, li, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Tem algum ponto ainda daquele edital que não ficou muito claro para mim e eu, licitante, eu, empresário, posso e devo me dirigir à autoridade, ao pregoeiro, para sanar aquela dúvida que isso pode influenciar diretamente a composição dos meus custos, a marca do produto que eu vou ofertar, a estratégia de fornecimento que eu vou traçar para participar dessa licitação. Então, esse é o conceito aí do pedido de esclarecimento. Ele pode ser feito em qualquer modalidade, seja no pregão, seja em outras modalidades aí. Quem pode formular o pedido de esclarecimento? Qualquer pessoa, seja um cidadão ou um licitante. Não existe maiores exigências quanto a isso. Além disso, o pedido de esclarecimento, ele é dirigido ao pregoeiro, no caso específico do pregão, no caso das outras modalidades, a comissão de licitação. E como apresentá-lo? Aí existem algumas diferenças em relação ao formato em razão da forma de contratação. Então, no caso do pregão presencial, a forma é como estiver prevista no edital. Então, em alguns casos, o pedido de esclarecimento pode ser necessário que haja protocolização de uma carta, de um ofício no órgão público, ou pode ser que esse pedido também se dê até mesmo por e-mail. Então, depende da forma como estiver estipulado no edital. Já no pregão eletrônico, detalhe, é exclusivamente por meio eletrônico. Ok? E aí você tem que ver a forma como o provedor e a forma também como o edital vai estipular para que haja esse pedido de esclarecimento aí. Voltando sempre no caso do edital, que é quem irá reger, quem irá determinar a forma de fazer esse pedido de esclarecimento. Adiante. Quais são os prazos para se poder pedir esclarecimentos em relação ao edital? Aí vamos ver também que os prazos eles variam de acordo com a forma do pregão. Se for o pregão presencial, aquele em que exige-se a participação, a presença dos licitantes física para poderem ofertar lances, para poderem se credenciar, o prazo vai ser de até 2 dias úteis antes da data que foi marcada para o pregão. Então veja, ponto importante, o pedido de esclarecimento, ele não acontece no dia, na hora da licitação. Ele tem que ser formalizado necessariamente antes da licitação se iniciar, porque aquele ponto, aquela dúvida que vai ser esclarecida pelo pregoeiro, ela pode influenciar a participação, não só sua, como de outros licitantes. Então a lei exige que o pedido de esclarecimento ele ocorra antes do certame iniciado, ok? Então, repetindo aqui, no caso do pregão presencial, o prazo até 2 dias úteis antes do início da sessão. Se for o eletrônico, o prazo vai modificar um pouquinho de acordo com as regras do governo federal. Vai ser de até 3 dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas. Detalhe, esses prazos aqui, eles levam em consideração a regulamentação do governo federal. Pode ser que
Um outro ente público, como é o caso aqui do governo do estado de Minas Gerais, esse prazo ele seja contado não como dias de trás para frente, mas dias do início da publicação até a data do certame. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com a regulamentação do estado, né, do governo do estado, esses prazos aqui são até o 5º dia útil anterior à data da sessão. Acaba caindo na mesma, né? Mas é uma questão aí de terminologia, uma questão de adequação que cada órgão público pode estabelecer e aí é importante você verificar o que dispõe o edital e é importante verificar o que dispõe também a regulamentação daquele ente público com o qual você vai trabalhar para que o seu pedido de esclarecimento não seja considerado intempestivo. Falamos sobre o prazo, agora vamos ver um exemplo aqui de como pode se dar o pedido de esclarecimento. Vamos trabalhar com o edital de pregão eletrônico 60 de 2014 da Prefeitura Municipal de Maceió, que nos dá uma boa informação aqui para a gente poder abordar. Vamos a ele. O tópico 7, ok, desse edital aqui, que trata do pedido de informações e impugnações. Então, sempre que você tiver interesse em fazer um pedido de esclarecimento, procure por um tópico semelhante a esse no edital. O que diz o 7.1? Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o edital. Detalhe aqui, ó, qualquer pessoa. Então não necessariamente precisa ser um licitante, ele pode ser também um cidadão para poder fazer. E o que diz o 7.2? Os pedidos de esclarecimentos relativos a essa licitação deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 dias úteis. Vamos repetir. Úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, vírgula. Vamos destacar aqui, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, através do e-mail aqui indicado. Agora vamos destacar alguns pontos aqui que são importantes nesse trecho aqui para o bom entendimento. Primeiro ponto ali, exclusivamente por meio eletrônico. Como a gente disse antes, por ser um pregão eletrônico, existe essa exigência do esclarecimento também se dar por meio eletrônico até para fins de formalização. Aqui, no caso, o esclarecimento ele vai ser formalizado ao e-mail indicado aqui, dl01.smf@maceió.al.gov.br. Ok? Indicamos aí como fazê-lo. Além disso, vamos ver ainda aqui, ó, a questão do prazo, tá? Já falamos, mas vamos repetir. Para se interpor esse pedido de esclarecimento, para solicitar o pedido de esclarecimento, até 3 dias úteis antes da data marcada. Se o licitante, se o empresário não ficar atento em relação a esse prazo, pode até mesmo acontecer dele perder informações ou o pregoeiro não responder em tempo hábil a esse pedido de esclarecimento, tá? Então frisamos esse ponto aí. Resumindo aqui, quem pode pedir esclarecimentos? Qualquer pessoa, seja licitante ou não. A forma no pregão eletrônico, geralmente por e-mail, o prazo até 3 dias úteis antes da data da abertura da sessão. Esse foi um exemplo aí que a gente viu de como identificar essa cláusula no edital. Agora, vou mostrar para vocês como o pedido de esclarecimento ele pode ser determinante para a formulação das propostas de um licitante. Então, para isso, a gente trouxe o exemplo de uma licitação para instalação de ar-condicionado em que o edital não havia estabelecido previamente quais seriam os modelos dos aparelhos nem a distância entre os equipamentos. Aí um cliente nosso, foi a nossa empresa lá interessada em participar dessa licitação e falou assim, pô Felipe, eu estou muito interessado, essa é uma licitação que a gente tem condições de participar, mas eu preciso saber, primeiro, quantos aparelhos de ar-condicionado vão ser licitados aí para se dar manutenção? Mais do que isso, aí foi uma coisa que eu aprendi com esse nosso cliente lá. Qual que é a distância entre os equipamentos que vão ser trabalhados, vai se dar manutenção? Por quê? Felipe, isso aí vai influenciar o tanto de cabeamento que eu vou gastar
para fazer o meu serviço. Então eu tenho que ter essa informação não está clara no edital, eu preciso dela para que eu possa mensurar os meus custos, fazer minha planilha de preços aqui da melhor forma possível. Além disso, outros pontos que esse nosso cliente nos chamou a atenção. Existe em relação ao edital alguma restrição com relação ao horário de serviço? Porque, por exemplo, se for um hospital, provavelmente não será qualquer horário que se pode trabalhar, ok? Até por causa do fluxo de pacientes, esse tipo de coisa. Então, todas essas informações, elas devem estar claras no edital e, se não estiverem, elas podem ser objeto de um pedido de esclarecimento. Nesse exemplo aqui, a gente entrou com um pedido de esclarecimento lá para o nosso cliente, o nosso licitante, e ele foi muito prontamente respondido pelo órgão que iria contratar. A resposta do órgão foi: informamos que todos os fornecedores interessados em participar do processo em epígrafe, que os objetos de instalação são os que se seguem na relação abaixo, e aproveitamos para informar que a distância média entre a condensadora e a evaporadora é de 6 metros. Está vendo esse ponto aqui? A distância média entre os aparelhos é de 6 metros. Isso, segundo o nosso cliente lá, influencia diretamente na quantidade de cabeamento que ele vai utilizar, ok? Não só de cabeamento, mas também de outros preparativos, outros equipamentos lá que ele vai utilizar como extensão, como uma série de outros procedimentos lá que ele precisa mensurar para melhor fazer o seu orçamento. E quais são os aparelhos que eles detalharam lá? São 5 equipamentos split high wall de 12.000 BTUs, 6 equipamentos split high wall de 18.000 BTUs e outros aí, um equipamento de 24.000 BTUs, 4 equipamentos de 30.000 BTUs e 2 equipamentos de 60.000 BTUs. Ou seja, para nós leigos no serviço de instalação de ar-condicionado, pode ser que essa informação não faça tanta diferença. Já para o meu cliente, ao contrário, ele diz: Felipe, essa informação foi fundamental para que a gente pudesse participar desse pregão e, na verdade, graças a Deus, depois dessa informação, o empresário se animou, participou e ganhou a licitação porque ele pôde formular de forma muito mais adequada a sua proposta, mensurando melhor os seus custos, planejando, se organizando melhor para poder participar. Tá? Então esse foi um exemplo aí de como pedir esclarecimentos e qual foi a resposta para o empresário. Recapitulando então, o que a gente viu nessa consulta-aula de hoje? A gente viu o conceito do que vem a ser o pedido de esclarecimento. A gente viu também quais são os prazos para se pedir esclarecimentos, a quem pode ser feito, a quem é dirigido, como fazê-lo. Tá? E como que isso, na prática, pode ser um elemento determinante para o sucesso ou insucesso de um empresário na hora de participar da licitação. E como esses benefícios, para fechar aqui, eles voltam para o licitante. Eles voltam na forma de saneamento de dúvidas do licitante, voltam também como forma de se formalizar a resposta ao licitante. Isso é importantíssimo também, porque todo pedido de esclarecimento, ele fica a resposta, né, não só a pergunta, mas também a resposta, fica registrado no processo e depois, caso haja qualquer dúvida em relação àquela cláusula, pode-se recorrer àquela formalização, àquela informação para se verificar e se tomar a melhor decisão. Seja o próprio pregoeiro, seja os próprios licitantes. Isso também dá maior segurança para a formulação das propostas. Essa foi a nossa segunda consulta-aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade aí para poder disponibilizar esse material para a sua equipe, lá se você é um empresário que participa de licitações, para os seus colegas também, para que tenham interesse em participar, e estamos à disposição de vocês. Curtam o nosso canal no YouTube e siga-nos também nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima consulta. Um abraço!